Bem-vindo, amigo, amiga aprendiz. Esse é o nosso canal Espírita Amador, onde somos todos aprendizes. Meu nome é Bruno Oliveira, você já me conhece. Hoje nós vamos falar sobre o dinheiro. Muitas religiões colocam que a pobreza é a única forma de se chegar à evolução espiritual, ao céu, se é que ele existe. E sempre vem com aquela frase, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Mas será que a riqueza, será que o dinheiro, será que as posses materiais são mesmo empecilho à evolução espiritual? Será que todas as pessoas que têm algum dinheiro, que têm alguma posse, estão condenadas diretamente ao inferno, se é que o inferno existe? Será que a solução de todos os problemas é doarmos tudo que nós temos e vivermos na pobreza extrema e assim nós conseguiremos a evolução espiritual? Ou será que o dinheiro, quando bem empregado, bem usado, pode ser bom para aquela pessoa que detém o dinheiro e para muitas outras pessoas? Nós vamos começar o nosso estudo pelo livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografado pelo nosso grande Chico Xavier. É a famosa história de Jesus na casa de Zaqueu. Eu tenho certeza que eu já comentei sobre esse livro com vocês. Como eu falei, é o livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos e psicografado pelo nosso grande Chico Xavier, em seu capítulo, deixa eu ver aqui, 23, de título O Servo Bom. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galiléia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico. Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer o seu desejo ardente, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes com grande escândalo da maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que deveria ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito. A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e todos os seus discípulos sobre um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina e, sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivos permanentes da terra. Até de Jerusalém muitas famílias vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade.
Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos da minha casa nunca me encontraram sem sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano que tantas vezes fora injustamente acusado experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que hoje repartirei com todos os necessitados a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis, mais ou menos aferroados a leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias. Estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos a fim de providenciar a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e outros prorromperam uma chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do reino? Por que não se hospedar numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior, a que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam sua existência a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviram-no espantados. Filipe, desejoso de se justificar depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem por que trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz, o mendigo sem responsabilidades, a não ser a de sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que os servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantavam hinos de cariciosa aventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonia o ambiente. Foi então que Jesus, reunindo todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: Bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel. Pessoal, parece que nem tudo é o que as religiões pregam. Nem toda pobreza é santa e nem toda riqueza é pecadora, é má e impede a evolução espiritual. Como Jesus falou,
É muito mais importante alguém que saiba a aplicação dos recursos e que possa distribuí-los da melhor forma possível. E para dar mais algum embasamento sobre essa questão, nós vamos ler algumas questões que estão em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Mais precisamente, no seu capítulo 9, da terceira parte, onde fala sobre a lei da igualdade, onde fala sobre a desigualdade das riquezas e sobre as provas da riqueza e da miséria. Nós vamos ter as seguintes perguntas. Primeiro a 811. É possível distribuir as riquezas de forma absolutamente igual para todos? Alguma vez isso já foi feito? Perguntou Kardec. E os espíritos respondem: não, não é possível distribuir a riqueza de forma igual para todos. A diferença de aptidões e de caráter existente entre os homens não permite essa igualdade. Então a gente percebe que se isso fosse feito rapidamente, sairia de novo da igualdade, pois as pessoas mais inteligentes, mais aptas, conseguiriam mais dinheiro em breve. Voltaria a existir acúmulo e pessoas quase sem nada. Além disso, me lembrar uma história que aconteceu no filme O Todo-Poderoso, do Jim Carrey, onde ele assume a posição de Deus por alguns dias, e responde sim para todas as pessoas que pediram para ganhar na loteria. E no fim dá 17 centavos para cada uma. E todas elas ficam revoltadas da mesma forma. Temos também a 811A. No entanto, existem pessoas que acreditam que a divisão das riquezas de forma igualitária seria a solução para os males da sociedade. O que pensar sobre isso? São pessoas ambiciosas e invejosas. Elas não compreendem que a igualdade com que sonham seria logo desfeita pela força das circunstâncias. O homem deveria primeiro combater o egoísmo, que é a chaga de sua sociedade, ao invés de correr atrás de fantasias. Na 812 nós temos: uma vez que a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Kardec questiona se dinheiro e felicidade são a mesma coisa, né? Não, porque o bem-estar é relativo e todos podem desfrutar dele, desde que se entendam melhor. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que gosta e não na execução de trabalhos pelos quais não sintam nenhum prazer. Como os indivíduos possuem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por ser realizado. O equilíbrio existe em tudo. O homem é quem o perturba. Na questão 814, por que Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros? Para experimentar cada um de um modo diferente. Aliás, como já sabem, são os próprios espíritos que escolhem suas provas antes de reencarnar e, ao realizá-las com frequência, fracassam. Na 815 nós temos: qual das duas provas é a mais perigosa para o homem, a riqueza ou a miséria? Tanto a riqueza quanto a miséria são perigosas. A miséria provoca as queixas contra Deus. A riqueza estimula todos os excessos. Na 816 existe a pergunta: se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais recursos para fazer o bem? Sim, dispõe, mas é justamente o que ele nem sempre faz, porque torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele julga nunca ter o suficiente para si mesmo. E Kardec faz um comentário abaixo dessa pergunta. Nesse mundo, a posição social elevada e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Quanto mais rico e poderoso for o homem, mais obrigações ele tem a cumprir, e maiores são os seus recursos para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Depois de tudo isso que nós lemos, o que eu posso concluir nesse vídeo é que não é a riqueza um problema. O dinheiro não é um problema, é o uso que se faz dele. A gente tem que lembrar sempre que isso tudo é um grande empréstimo divino. E nós vamos ter que prestar contas sobre o que nós fizemos com esse empréstimo quando nós estivermos do outro lado. Seja ele uma grande quantidade de dinheiro, seja pouca. Nós vamos ter que prestar contas sobre o que nós fizemos com o que nós tínhamos. E como eu falei, muitas pessoas dependem de uma empresa que é de uma pessoa um pouco mais rica para o seu sustento diário. O seu trabalho gera riqueza para uma outra pessoa que devolve pagando o seu salário dignamente. Assim, da mesma forma que o dinheiro
o poder, os cargos públicos, tudo isso gera uma grande insaciabilidade. As pessoas querem aquilo de qualquer jeito, viram uma paixão, um vício. E muitas vezes as pessoas esquecem que isso é um empréstimo e querem quanto mais conseguirem para si daquilo. Então as pessoas se perdem, começam a fazer tudo de errado que poderiam para juntar mais dinheiro, mais poder, se perpetuar em cargos públicos. Começam a desviar dinheiro de merenda escolar, começam a desviar dinheiro de outros lugares, começam a pedir propina para juntar cada vez mais. Isso é um vício, é o egoísmo atuando em nós. Se essas pessoas conseguissem pôr na cabeça que elas têm o dever divino de distribuir da melhor forma e fazer com que aquele dinheiro sirva a cada vez a mais pessoas, elas conseguiriam cumprir a sua missão da melhor forma possível. A lei de causa e efeito é uma lei divina e ela sempre fará com que nós tenhamos que nos deparar com as coisas que nós fizemos de errado e que tenhamos que repará-las de alguma forma. Então essas pessoas que estão fazendo tudo isso e que têm essa paixão pelo dinheiro, um dia vão ter que se deparar com isso, reparar isso, e pode ser que venham a ter que nascer em um ambiente extremamente pobre em suas próximas vidas, para que elas compreendam o valor de tudo aquilo que elas poderiam ter feito e não fizeram. Portanto, a riqueza, assim como a miséria absoluta, como a pobreza, são provas dificílimas de serem vencidas. Eu acho que a riqueza é até mais difícil, porque desperta essas paixões cada vez mais mundanas e materiais em nós. Deve ser por isso, novamente, que Jesus falou a frase célebre que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque é uma prova extremamente difícil. E na verdade a gente tem que levar tudo a contexto. Essa frase nem sempre é 100% correta, tá, gente? Muitos historiadores dizem que, estudando o aramaico, chegaram à conclusão de que as cordas eram feitas de pelo de camelo. E a palavra que significa corda e camelo era a mesma, né? Justamente por essa utilização do pelo de camelo. Então, quando Jesus falou era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, acho que é muito mais lógico a gente compreender que é muito mais fácil, muito mais difícil uma corda grossa passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Faz muito mais sentido, não tem a ver muito o camelo com o buraco de uma agulha. Mas fica aí esse ensinamento para nós. Se nós temos a condição financeira um pouco mais elevada, temos a condição de ajudar outras pessoas, não só com uma esmola, não só com algum movimento caridoso, mas quem sabe abrindo uma empresa, empregando pessoas para que aquela atividade seja útil para todos, isso é muito mais interessante do que uma simples doação. Repetindo pela última vez, o dinheiro não é o problema é o uso que se faz dele. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham curtido tudo que a gente comentou, espero que vocês vão procurar o livro Boa Nova, pois é um livro fantástico. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu curtir, o seu like, o joinha. Você vai estar ajudando bastante a gente a ter uma ideia do que conteúdo vocês gostam. Não esqueçam de se inscrever no canal, vocês vão estar ajudando muito a gente, acompanhando o canal sempre, né, vendo os vídeos, indicando e compartilhando com outras pessoas. Isso é muito importante para que os ensinamentos deixados por Kardec, a doutrina espírita, vá cada vez mais longe e não se perca. Então eu agradeço muito você por estar assistindo o vídeo e se você ainda está aí, muito obrigado, muita luz para você. Até o próximo vídeo.